Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nesses dias. Nós cremos que o Senhor tem muito mais para nós, ó Deus. Por isso, Senhor, nos leva a crescer em fé. Alarga a nossa fé. Nos leva a ter um novo posicionamento. De tal forma, ó Deus, que nós seremos também transformados em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos ministrar hoje sobre ativando uma fé para conquistar. Nós temos ministrado e falado que você vê nos noticiários que esse é um tempo de crise, um tempo de dificuldade. Mas você é aquele, querido, que precisa usar da fé. Porque como nós falamos semana passada, a crise é um momento de oportunidade. Fala, pessoal do seu lado, da crise é um momento de oportunidade. E uma dessas oportunidades é a oportunidade de você crescer em fé. De você ver o Senhor agindo na sua vida de maneira sobrenatural. Então abra a sua Bíblia aí, em Mateus 14. Mateus verso 14. Mateus 14. Verso 22. Amém? Quem já abriu, diga amém. Opa, está melhorando, tá vendo? Os irmãos vão fazendo os cursos, vão aprendendo, né? Mateus 14, 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e a passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, estava ele lá só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre as águas. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, e disse: se és tu, Senhor, me manda ir ter contigo, por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Fala comigo, dúvida. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Amém, irmãos? Essa é uma passagem forte, não é verdade? Você vê Jesus andando sobre as águas. Imagina os discípulos atravessando ali o rio Tietê. É claro que era ali um lugar maior. E fala que os ventos, as ondas golpeavam o barco. Já era de madrugada. E aí Jesus resolve ir andando sobre as águas. E eles ficaram com medo, achando que era um fantasma. E aí, Pedro faz um desafio, e ele fala: se é o Senhor, me manda ir ter aí contigo, me encontrar com o Senhor. E aí Jesus diz: então vem. E Pedro crê, amém? Pedro crê e vai. Então perceba, querido, que eles estavam aqui, o próprio Senhor Jesus, começa lá, se nós lermos lá no versículo 22, diz que Jesus nos mandou ir. Jesus nos mandou para aquele desafio. Há muitas situações onde o Senhor nos coloca. E aí você fala: meu Deus, que situação é essa? Mas muitas vezes é uma situação que o próprio Senhor permitiu acontecer com você, para que você crescesse em fé. Jesus queria levar esses discípulos a crescer, a avançar. Amém? Eu mesmo fico tão contente, eu estava falando aqui dos testemunhos do encontro, né? Nesse encontro que teve aqui no prédio, eu preguei o Peniel e fui embora.
Depois não voltei mais. E aí depois eu ouvindo os testemunhos dos irmãos, vendo os irmãos animados no final do encontro, eu fiquei pensando, puxa vida, é tão gostoso ver a equipe crescer em fé. Percebe que eu não tinha o pastor para falar, olha, faz assim, faz assado. Mas a equipe fluiu, as coisas aconteceram, o encontro funcionou. Quem estava no encontro aparentemente gostou, a não ser que eles chegaram e falaram, ó, eu vou te dar aqui uma oferta para você testemunhar lá, falar que você foi curado. Mas isso não acontece no nosso meio, amém, irmãos? Foi tão poderoso. Eu creio que as pessoas foram tocadas pelo Senhor. Então houve uma fé por parte da liderança. Houve uma fé por parte dos discipuladores, dos líderes. Isso é maravilhoso, querido. Porque há momentos onde o Senhor nos coloca. E aí nós precisamos ser os da fé. Fala, pessoal do seu lado, você é dos da fé, meu irmão. O próprio Senhor Jesus os mandou para aquela tempestade. Você acha que Jesus não sabia que ia ter aquela tempestade? E que ia ter aquele problema? Que ia ter aquela dificuldade? Às vezes você fala, meu Deus do céu, Jesus me colocou nesse casamento e agora eu estou nessa dificuldade. Foi Jesus que te colocou, meu irmão, calma. Amém? Você fala, meu Deus, eu fui para essa célula e agora? Está difícil. Ali é o trono de Satanás naquele bairro. Aí você começa a falar besteira. Em vez de você ter fé e crer que se você está lá, foi Ele que te colocou. Fala a pessoa, só foi Ele que te colocou. Amém? Então quero compartilhar com você nessa noite 7 maneiras de nós ativarmos a nossa fé. Amém? E dentro dessa passagem nós vemos a primeira coisa, que é o quê? Que nós devemos ousar acreditar na palavra de Deus. Fala a pessoa do seu lado aí, ouse acreditar, crer na palavra de Deus. Lá no versículo 29 nós vemos isso. Pedro falou, se é você, Senhor, então me manda e ter aí contigo. O que Jesus respondeu no 29? E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Então, para ele andar sobre as águas, ele teve que o quê? Crer. Jesus falou para ele de forma simples. Você vê como a fé é simples. Jesus não falou, olha filho, ora aí 1 hora no barco, tá bom? Aí depois, tal, quem sabe, né? Você jejuou hoje? Jesus só falou para ele, vem. Só precisou crer. Só precisou ousar crer na palavra de Deus. Só a pessoa do seu lado, creia na palavra de Jesus, meu irmão. Ele creu. E quando ele creu, ele pôde andar sobre as águas. Mas você viu aqui que nós lemos que daqui a pouco ele começou a olhar para os ventos, para as dificuldades. Então Pedro foi parando de crer no meio daquela caminhada com Jesus sobre as águas. E ele passou o quê? A afundar. Por que ele passou a afundar? Porque ele começou a olhar as circunstâncias, esqueceu da palavra de Deus. Toda vez que nós olharmos o problema, esquecemos da palavra de Deus, nós vamos afundar. Nós vamos afundar. É por isso que nós precisamos crer na palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus fala que 1000 vão ser despedidos do seu lado, 10.000 vão quebrar a sua direita e você não vai ser atingido. Amém? Você vai prosperar, você vai crescer. Mas se você crê, você pode viver. Se você não crê, você pode afundar nas circunstâncias. Você vai só ficar olhando o vento e afundando. Então essa foi a primeira coisa. Pedro ousou crer na palavra de Deus. E avançou. Avançou no tempo de crise. Porque ele teve uma convicção. Se Jesus me mandou vir, eu vou pisar na água e alguma coisa vai acontecer. Ele não ficou pensando, mas eu peso 80 quilos, e aí? Quando eu pisar nessa água, eu vou afundar. Ele não ficou pensando isso. Ele simplesmente creu. Amém? Às vezes você fica pensando, meu Deus, a palavra de Deus fala para eu dar o dízimo, mas se eu der o dízimo, as coisas não vão acontecer na minha vida. E aí você afunda. Ao invés de viver a palavra de Deus, você afunda. Por quê? Porque não crê.
Você fica fazendo conta. Ah, mas se eu der o dízimo, será que vai sobrar no final do mês? Será que vai dar para eu pagar a água e a luz? Será como que vai ser? E aí você fica em dúvida. E aí as coisas não acontecem. Por quê? Porque não aplicou a fé. Pedro simplesmente creu. Fala comigo, crer. Só isso. Não fala que ele jejuou, ficou orando 3 horas no barco para ele poder andar sobre as águas. Ele apenas creu. Segunda coisa para você crescer em fé. Você deve visualizar os seus sonhos, querido. Visualize o que Deus falou para você. Visualize o que Deus tem para você no futuro. O que é sonho de Deus para você. Pedro se enxergou andando sobre as águas. Então ele pisou e foi e andou. Percebe? Primeiro porque ele creu. Segundo porque ele visualizou ele andando sobre as águas. Será que você visualiza o seu casamento, um casamento sendo uma bênção? Não digo perfeito porque às vezes é um pouquinho difícil. Mas será que você consegue visualizar o seu casamento sendo uma bênção? Porque se você não enxergar isso, como é que ele vai ser? Amém? Paul Yang-cho tem uma frase que ele diz assim: aquilo que você não consegue enxergar, você jamais irá conquistar. Aquilo que você não consegue enxergar, você jamais vai conquistar. Então você não olha as suas células multiplicando, você não sonha com isso, você não tem perspectiva com isso, vai acontecer? Não vai, não se engane. Você não consegue visualizar um casamento maravilhoso, não vai ter. Não consegue visualizar você prosperando, tendo recursos nas suas mãos, tendo para abençoar outros, você não vai ter. Por quê? Não consegue enxergar. E o problema de quem não enxerga é porque quem não enxerga não consegue perseverar no crer. Uma das coisas que nos dá fé, irmãos, é esperança. Fala comigo, esperança. Não fala isso lá em Hebreus 11? Que fé é a firme convicção daquilo que nós não vemos, mas nós cremos, que esperamos. Ou seja, a esperança nos enche de fé. A esperança é quando você está visualizando aquilo, mesmo sem ter. Percebe? A mesma coisa daquela história do cachorro. O cachorro viu uma lebre, um coelho correndo, e ele falou: ah, tá aí o meu almoço de hoje. Saiu correndo atrás da lebre. E aí passou por um outro bando de cachorro, e a cachorrada tudo começou a correr também. E aí daqui a pouco um foi parando, outro foi parando, outro grupo parou. E no final, só quem ficou correndo foi aquele cachorro que no início tinha enxergado quem? A lebre e o coelho. E aí ele foi, pegou a lebre e almoçou aquela lebre. Por quê? Porque ele conseguiu enxergar. Ele conseguiu visualizar aquilo que seria o futuro dele. Se você não enxergar, querido, se você não tiver perspectiva, se você não visualizar os sonhos que Deus tem para você, como é que você vai crescer? Como é que você vai ter fé? Se você acorda todo dia, é mais um dia, o que você vai fazer? Eu não sei. Para onde você está indo? Eu não sei. Qual que é o propósito de Deus para a sua vida? Eu não sei. Então não espere muita coisa de Deus. Não espere, querido. Percebe? Porque você precisa visualizar. Você precisa ser cheio dos sonhos. Você precisa acreditar. Amém? Percebe, querido? Só persevera quem tem essa visão. Quem tem essa clareza do sonho de Deus para si. Quem se apega a essa palavra de Deus e visualiza ela todos os dias. Deus me chamou para ter um casamento abençoado. Então meu casamento é uma bênção. Ah, esse homem aqui, ele vai converter, ele vai mudar de vida, ele vai ser uma bênção. Se você não visualizar isso, não vai acontecer. Amém? Amém? Terceira coisa. Proclame aquilo que você está vendo, seus sonhos, seus alvos, publicamente. Fala comigo, eu devo falar publicamente. Fala, querido. Olha o que diz lá em 2 Coríntios 4,13. Abre lá. 2 Coríntios 4,13.
2 Coríntios 4,13. Olha o que diz lá. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Fala comigo, da fé. Como está escrito, eu criei, por isso falei. Ou seja, quem crê e tem fé que a coisa vai acontecer, ele faz o quê? Ele fala. Ele fala. Também nós cremos, por isso também falamos. Ou seja, fé é você falar sem ver. Fé é você falar coisas sem ver. Eu creio que meu casamento vai ser assim. Eu creio que eu vou receber isso. Eu creio no meu emprego. Eu creio na minha prosperidade. Eu creio que a minha célula vai multiplicar. Eu já posso ver, visualizar. Eu creio, ó, em agosto nós vamos multiplicar essa célula. Percebe? Você é jovem, você fala, o ano que vem eu vou casar. Vou entrar na corte. Quem é jovem, não é esses adolescentes não, de 13 anos que não sabe nem lavar cueca ainda. É o jovem. Mas se você não fala, não proclama, como é que vai acontecer? Porque quem crê, fala. Quem crê, fala. Libera a palavra. Percebe? Anda com o coração queimando. Então, porque ele crê, ele fala. Isso vai acontecer. Amém? Fala, pessoa do seu lado aí. Chega de emprestar sua boca pro diabo, meu irmão. Fala para ele, entrega a sua boca aí pro Senhor. Amém? Então você deve falar. Quais são os sonhos de Deus? Quais são as promessas de Deus para a sua vida? Percebe? Creia e fale. O ano que vem eu vou casar. O ano que vem eu vou prosperar. O ano que vem Deus, eu vou abrir minha empresa. Meu casamento vai mudar. Minha célula vai multiplicar. Entende? É dessa forma que você deve enxergar e falar. Ah, pastor, mas vamos me criticar. Deixa criticar. Se ninguém te criticar é porque não é sonho de Deus. Percebe? Porque se é de Deus, vai ter oposição. Se é de Deus, vai ter Golias. Se é de Deus, vai ter dificuldade. Amém? Porque senão, é só sonho seu, querido. É só seu. É só coisa que você consegue sozinho. Mas aquilo que precisa aplicar fé, vai ser criticado mesmo pelas pessoas. Amém? Quarta coisa, diga comigo, a confissão posterior anula a confissão anterior. Ou seja, você fala algo, você proclama algo, mas daqui a pouco você duvida. E libera palavras contrárias àquelas que você liberou de fé. É igual o povo. Deus mandou eles para Canaã, terra que mana leite e mel. Vai ser uma bênção, vai ser maravilhoso lá em Canaã. E eles sonhando, profetizando. Quando chegaram lá e viram os gigantes, o que eles falaram? Oh, terra que devora os seus moradores. Essa é terra que devora os seus moradores. Nós éramos como gafanhotos aos olhos deles. E eles começaram o quê? A infamar a terra que Deus deu para eles. Fizeram uma confissão agora de dúvida, uma confissão que não era mais de fé. Por isso morreram tudo no deserto. Sem conquistar, sem entrar em Canaã, sem desfrutar de tudo que Deus tinha para eles. Vai lá em Hebreus 10, 23. Hebreus 10, 23. Olha o que diz lá. Hebreus 10, 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Fala comigo, sem vacilar. Pois quem fez, fala comigo, pois quem fez a promessa é fiel. Percebe, querido? Quem fez a promessa é fiel. Não pode ficar vacilando. Não pode ficar duvidando. Será que é mesmo?
Percebe? Por quê? Porque senão você começa a infamar a terra, você começa a falar besteira. E aí, a sua confissão de fé é anulada pela sua confissão de incredulidade, pela sua confissão de dúvida. E é isso que vai ficar, a dúvida e a incredulidade, ao invés de ficar a fé. Amém? Então, querido, a sua própria palavra, ela não tem poder nenhum para mudar a realidade. Mas quando você tem uma palavra de Deus, e você confessa ela, e você crê, como nós lemos aqui em Hebreus 10, 23, que aquele que falou é fiel para cumprir, aí as coisas acontecem. Aí você vai ver a coisa acontecer. Aí você vai ver a provisão, você vai ver as coisas sendo restauradas, você vai ver Deus operando, porque você aplicou fé naquilo. Amém? Abre lá em Tiago 1,6. Nós lemos Tiago hoje na hora do dízimo das ofertas. Tiago 1,6. Olha o que diz. Tiago 1,6, olha lá. Peça, porém, com fé. Fala comigo, com fé. Em nada duvidando. Fala comigo, em nada duvidando. Olha o que ele diz aqui. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Então veja, querido, como que é a onda do mar? Quando você está lá no meio do mar, tem ondas que são enormes. Quando você está à frente da praia. Mas quando ela chega na praia, ela tem alguma força? Vira tudo espuma. Só vira espuma. Não causou efeito nenhum. Percebe? Por quê? Porque Tiago está usando aqui, é a dúvida. Assim é a dúvida com você. Você está cheio de fé, é aquela onda, aquele maremoto. Aí você começa a duvidar, só virou espuma. Não serve mais. Percebe? Porque você não crê, porque você duvidou, aí agora aquilo virou só espuma. Não serve para nada, não tem poder nenhum. Agora a onda lá vira barco, faz o que quiser, destrói casa, se entra na cidade, faz o que quiser. Mas quando duvida, vira só espuma. Não presta para nada. Só para tomar banho, você dá uns mergulhos lá na praia. Amém? E destruiu os castelinhos das crianças, né? Só isso. Amém? Eu estava inclusive falando esse versículo para minha esposa ontem. Olha o que diz aqui em Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Provérbios 18, 21. Ou seja, o que bem utiliza a língua, ele vai comer do fruto. Fruto do quê, pastor? De bênção. Mas quem usa a língua para produzir morte? Ê, moleque burro! Sua professora não te ensinou na escola, não? É um filho burro que você vai ter, rebelde. Porque é isso que você proclama sobre a vida dele, aí você vai comer do fruto. Fruto azedo, amargo, difícil. Agora começa a usar palavras de bênção, mudar o seu vocabulário. Porque o poder da vida e a morte está aqui, ó, na língua, no que você fala. Fica só falando de morte. É terrível. Tem gente que não é nem gostoso ficar perto, porque só fala coisa que não presta. Ou só fala confissão de dúvida. Aí quando você sai, parece que você está até sujo. Já sentiu assim? Conversar com alguém, parece que você precisa dar orar, porque aquilo abalou sua fé, aquilo te deixou para baixo. Percebe? Por quê? O poder da vida e da morte está na língua. Amém? Percebe, querido? Então, fala a pessoa do seu lado, cuidado com a sua confissão, meu irmão. Não adianta você falar de fé, daqui a pouco está duvidando. Acordou no outro dia, com a cabeça virada e começou a falar asneira. Quinta coisa. Fala comigo, você sempre atrai aquilo que você acredita. O que você crê, querido. O que você crê? Você quer saber no que uma pessoa acredita?
vai sair da boca dela. Porque a própria Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. O que ela acredita vai sair pela boca dela. É o que eu estou falando. Tem gente que só fala coisa que não presta. Você passa um tempinho com aquela pessoa, você está com vontade de orar, porque você fala, não fui edificado em nada. Percebe, querido? Amém? Agora, se o seu coração estiver cheio de fé, como que vão ser as suas palavras? De fé. Mas está cheio de incredulidade, você só vai falar coisa que não presta. Você só vai falar dificuldade, só vai falar de crise. Aí você ouve a crise no jornal, você fala, o Brasil está em crise, a coisa está feia. Olha o desemprego aí, ixi, meu Deus do céu. Aí você começa a olhar os índices no Jornal Nacional, você fala, aí está difícil, eu não vou arrumar emprego mesmo. Olha como é que está esse Brasil. Aí você acha que você vai arrumar? Você está se enchendo de lixo, está se enchendo de incredulidade. Amém? Aí é isso que vai acontecer. Percebe? Então aquilo que você fala, aquilo que o seu coração está cheio, você vai ter fé para aquilo. E aquilo que você tem fé, vai acontecer na sua vida. Eu mesmo fui abençoado com um carro ano passado. Mas o Edinaldo sabe, ele foi junto comigo com o pastor Alexandre ver um carro. Não foi, Edinaldo, ano passado? Nós fomos ver um carro. Você foi comigo lá, rodou com o carro. E eu queria comprar o carro, irmão. Porque eu queria um carro grande, de 7 lugares. Eu falei, porque no meu carro anterior, só colocava as cadeirinhas das crianças, não cabia mais ninguém. Aquelas cadeirinhas enormes de criança. Eu falei, eu quero um carro maior, Senhor. E eu criei. E eu falei. Eu fui ver o carro. Aí o Edinaldo falou, pastor, cuidado com esse carro, se estourar o câmbio, você vai ficar caro, não sei o quê. Eu falei, tá bom, não vou comprar o carro. Fiquei com aquilo. Mas eu falei, vou ter um carro de 7 lugares, logo, logo. Passado um tempo, meu pai falou, vou trocar seu carro. Qual que é a diferença que você precisa para trocar seu carro? Eu falei, eu quero um carro de 7 lugares. Tá bom, vai lá, escolhe o carro. Percebe? Por quê? Houve a confissão. Houve o crer. Houve uma fé envolvida, aquilo entrou no coração, é isso aqui que eu quero, é isso que vai acontecer. Você for assim na sua célula, você for assim no seu casamento, na sua vida financeira, que certamente, aquilo vai acontecer. Por quê? Porque você aplicou fé. Agora, se você só aplica derrota e deixa seu coração se encher de derrota, é derrota que você vai ter. Está pronto o vídeo aí do professor? Vamos assistir um vídeo que conta a história de um professor. Não, o professor conta a história de um vendedor de cachorro-quente. Eu não vou contar porque você vai assistir agora a história. Aí comprou o pão barato, salsicha barata, ninguém queria comer mais a salsicha cheia de nervo que ele comprou. O pão, né, ruim, quase embolorando. E por aí vai. Entende? Por quê? Porque ele acreditou. Então ele começou a viver aquilo. Da mesma forma, do que está cheio o seu coração? Se o seu coração estiver cheio da palavra de Deus, cheio de uma confissão de fé, é claro, querido, que você vai ser abençoado. Mas se você ficar com coisas do tipo na cabeça, crê nisso, encheu seu coração disso, está muito difícil, a crise chegou, meu casamento é muito difícil, meu marido, minha esposa, minha vida financeira, essa célula, pode esquecer, a coisa não vai avançar. Por quê? Porque você não está com o coração acreditando, tendo fé de que a coisa vai mudar. Você acredita o quê? No ruim. Você está duvidando, você está pensando de forma errada. E o que vai acontecer? A coisa de fato vai ficar ruim para o seu lado. Amém? Sexta coisa. Fala comigo, a fé sem obras é morta. Querido, não tem jeito. Abre a sua Bíblia aí onde nós lemos hoje, Tiago 2. Você podia ler o livro de Tiago nesses dias. Amém? Tiago 2,17.
Assim também, a fé, se não tiver obras, é morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem obras, e eu te mostrarei com as minhas obras a minha fé. E no 26, olha o que diz, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Ou seja, a nossa fé deve vir acompanhada de uma atitude prática de fé. Não adianta ter uma fé de blá, blá, blá. E tal. Não é só com palavras bonitas. Fé também não é um sentimento. Estou sentindo que vai dar certo. Não é sentimento a fé. Fé não é palavrório bonito. Veja o que Jesus fez. Jesus nos queria, nos comprou. Mas o que ele fez? Ele teve uma atitude. Da mesma forma você deve ter a atitude de alguém que tem fé. Amém? Se você não trabalhar como alguém que tem fé, a coisa não acontece. Tá ruim minhas finanças, pastor. Vai fazer conta. Vai ver o que você pode cortar. Isso dá trabalho, dá ou não dá? Saber como que está o seu orçamento mensal. Você sabe quanto que você gasta por mês? Às vezes você nem sabe, você vai lá, não pode ver uma maquininha que você passa o cartão e não está nem olhando a conta. Aí você quer o quê? Você não quer ter dificuldade? Você tem que ser organizado, tem que ter trabalho, tem que crer que Deus quer te prosperar. Você fala, mas será que precisa ser assim, pastor? Jesus tinha até um tesoureiro que roubava ele, mas era o tesoureiro dele, Judas. Tesoureiro do ministério dele. Ou seja, Jesus era organizado com as finanças, porque ele tinha um tesoureiro. Agora você não quer cuidar do seu dinheiro, você deixa aí de qualquer jeito, você sai e gasta, depois você fala, não tenho para ir na conferência, porque você comeu no Mac. Foi empolgado com a fotinho dos Minions lá, foi pegar a batatinha, não aguentou, quis comer o número 1, já gastou mais 20 e poucos. Aí você fala, não tenho dinheiro para fazer a inscrição. Jesus. Amém? Aí você não quer ter o trabalho de economizar. Irmão, se economizar dá trabalho, dá ou não dá? Dá. Para economizar você vai ter que trabalhar, sabe o quê? O que nós falamos lá no Ceifeiros. Você vai ter que aprender a passar vontade. Porque nem tudo é necessidade. Tem coisa que a maior parte é o quê? É vontade. Eu quero. Você quer o tênis tal porque o fulano tem. Você quer ter não sei o quê porque a outro tem. Você quer ter não sei o quê porque passou a Gisele Bündchen usando na televisão. Percebe? Aí você tem que ter. Mas sua fé deve vir acompanhada de obras. Amém? Obras. Eu vou economizar porque Deus vai me prosperar e eu vou ter mais. Eu vou dizimar porque essa é uma atitude de fé. Eu vou ser fiel ao Senhor porque essa é uma atitude de fé. Eu creio que o meu casamento vai mudar, então vou mudar as atitudes. Eu vou chegar lá com uma flor para ela. Fazer pelo menos no domingo um café da manhã para ela, já que ela faz de segunda a sábado. Amém? Amém, homens? As mulheres também falam, eu vou tratar esse marido bem. Eu vou ser doce com ele. Vou parar de ser gotejante na orelha dele, ficar falando e perturbando ele. Amém, mulheres? Percebe? Muda a atitude que o casamento muda. Por quê? Porque essa fé, ela tem que ser acompanhada de obras. Como que você crê e não age como quem crê? Na minha célula, pastor, a coisa está difícil. Chega lá e faz aquela célula como se tivesse 20, 30 lá dentro. Já falei, irmãos, eu fiz célula com sofá e com cadeira, sem nenhuma vida. Fiz louvor, compartilhei a palavra, fiz o lanche, comi sozinho. Mas eu fiz. Falei, Senhor, essas cadeiras aqui vão estar cheias. Vai multiplicar, vai crescer.
Não deu outra. Cresceu, multiplicou, depois virei discipulador e assim por diante. Percebe por quê? Uma atitude de fé. Uma obra de alguém que tem fé. Precisa ter fé, querido. Você precisa crer, entende? É no seu casamento, é na sua área financeira, em cada área que você precisar. Você precisa ter obras, ter atitude como de alguém que tem fé. Como nós falamos, sem duvidar. Age. Tem uma atitude de fé. Nós temos feito essas feijoadas, amém? Feijoada tem sido uma atitude de fé nossa. Quero até agradecer as irmãs aí, Silvia, Cláudia e algumas mais aí que trabalharam aqui nesse fim de semana, os outros irmãos que venderam, foram entregar, os outros irmãos que doaram. Mas pense, irmãos, olha que loucura. Nós gastamos R$2.000 só para fazer a feijoada. Só para fazer, sem ter vendido, sem ter recebido nada. Na sexta-feira, acho que tinha recebido R$200. Aí seu pastor doido vai lá, na maquininha, 2.000. É loucura ou não é? É fé. É obra de quem tem fé. Eu creio. Percebe? Aí nós vendemos uma feijoada, tivemos R$2.500 de lucro de feijoada para pagar a dívida. Amém? Da próxima vez nós vamos ter 3.500 igual na primeira, em nome de Jesus. Amém? Mas percebe, querido? Precisa ter fé. Como que você quer ter a bênção de Deus se você não tem fé? Se você não ousa pôr o pé nas águas. Entende? Precisa ter fé. Precisa ter fé. Feijoada é um exemplo. É lá na sua célula. É numa atitude que você toma lá na sua empresa, com seu chefe, ou lá no negócio que você tem. Percebe? A sua fé precisa ser alargada. E essa é a sétima coisa. Decida mudar o nível da sua fé. Fala a pessoa do seu lado, decida mudar o nível da sua fé, meu irmão. Decida. Ah, eu sou líder, eu quero ser um discipulador. Você vai virar discipulador, aí sua fé de líder não resolve mais o problema. Você vai ter que ter a fé agora de um discipulador. Vai ter que ir para outro nível de fé. Amém? Às vezes lá no seu trabalho, Deus te chamou, te mudou de cargo. Agora você precisa ter uma fé maior lá. Para vender mais, para liderar mais pessoas. Ou às vezes você antes era empregado, agora Deus te chamou para ser patrão, ter seu próprio negócio, amém? Você vai ter que ter outro tipo de fé. Antes a sua fé era só para receber o salário, agora você tem que ter fé para ter seu olerite e ainda pagar funcionário. Isso é crescer em fé. Amém? Percebe? Precisa crescer em fé. Antes você jovenzinho, a fé para você era para comer um lanche no McDonald's por mês. Mas aí você vai arrumar emprego, você vai casar. Agora a fé tem que ser o quê? Para sustentar uma casa, para trazer segurança para a família, para ser o homem da casa, o homem, a mulher para ser a mulher sábia que edifica a sua casa. Mas antes a fé era o quê? Ah, eu quero R$70 para ir na conferência de jovens. Mas vai crescendo. Amém? Mas vai crescendo em fé. Percebe? Então a fé é o crescente. Davi matou Golias, mas matou Golias por quê? Porque primeiro ele matou o leão, depois ele matou o urso. Aí quando ele viu Golias, ele falou, peraí, o Senhor já me usou para matar o leão, já matei o urso, agora esse cara aí vai ser mais um. Ele é guerreiro desde a infância. É mais forte que um leão, é mais forte que um urso, mas eu vou matar ele também. Davi veio tendo experiências de fé. A fé dele veio crescendo, veio avançando na vida cristã dele. Da mesma forma deve ser com você, querido. Amém? Da mesma forma deve ser com você. A sua fé precisa crescer. Você deve ser aquele que abraça a fé, que toma uma postura de fé. Amém? Isso que eu estou falando para você, líder, ir lá no seminário com o pastor Joel, dia 11, 12 e 13. Essas coisas alargam a nossa fé. Amém? Então a fé é algo que cresce nas nossas vidas. Seu nível de fé sempre precisa crescer. É o que eu estava falando aqui. Se não tiver oposição para aquilo que você fala, para aquilo que é o sonho de Deus na sua vida, então é o sonho seu mesmo, não é o sonho de Deus. Porque quando é o sonho de Deus, tem oposição. Porque quando é o sonho de Deus, Deus coloca em você
desejo de algo que precisa de fé. Para a sua fé crescer, para a sua fé avançar. Senão você vai ser criança espiritual a vida inteira. Não cresce. Por quê? Não encara nunca um desafio. Não encara nunca uma dificuldade. Falou de você liderar a célula, você já está tremendo e não quer. Porque não quer aplicar a fé. Não quer avançar em fé. Fala, pessoal do seu lado, crescer dói. Olha lá os discípulos lá. Vai no barquinho. Chegou no meio da noite a tempestade. E agora? Tiveram que crescer em fé. Percebe? Amém? Queria chamar a equipe de louvor. Tem que crescer em fé. Senão, a coisa não vai, meu irmão. Senão você fica estagnado. Você ganha R$1.000, mas você quer ganhar 3. E agora? Tem que alargar a sua fé. Amém? Alarga a sua fé. A fé para ganhar R$1.000 você já tem. Agora você precisa de uma fé para ganhar os 3. Amém? Às vezes você tem a fé para continuar casado. Você fala, vou continuar casado com essa situação aqui. Com esse indivíduo. Porque não tem jeito, eu não posso separar. A palavra de Deus fala isso. Mas aí você não tem fé para ter um casamento abençoado, próspero, maravilhoso. Percebe? Amém, querido? Vamos ficar de pé. Amém? Fala, pessoal do seu lado, o Senhor está te chamando para um novo nível de fé, meu irmão. Novo nível de fé. Não conversa não, era só para falar isso. Cadê o pessoal? Então a fé, querido, é justamente o que diz lá em Hebreus 11:1. Fé é a firme convicção. Diga comigo, fé é a firme convicção daquilo que eu não vejo, mas eu espero. Fala, mas eu creio. Percebe? Isso é fé. Você não vê, mas você crê. Você não vê, mas você espera. Você está cheio de esperança que aquilo vai acontecer. Então você crê. Simplesmente isso. Igual Pedro. Jesus falou, então vem. E fala que ele desceu do barco. Pisou nas águas e saiu andando. Porque ele creu. Creu. Nesses dias nós somos levados a crer, querido. Amém? Não é crer no que passa lá no Cidade Alerta, no Jornal Nacional, não. Não é crer o que seus companheiros de trabalho ficam falando igual o filho lá do dono da barraquinha de cachorro-quente, não. É você crer na palavra de Deus. É você crer na promessa de Deus. É você crer no que o Senhor tem para você. É isso que precisa acontecer. Senão você vai ser mais um cristão que não vive aquilo que Deus quer que você viva. Porque não ousa crescer em fé. Porque fica sempre na mesma. Tem sempre a mesma atitude. Tem sempre o mesmo comportamento. E aí nada acontece. Porque não decide pôr o pé sobre as águas. Fala, pessoal do seu lado, está na hora de você pôr o pé nas águas, meu irmão. Percebe? Está na hora de você pôr o pé nas águas. Está na hora de você crer num novo nível de fé. Num novo nível de prosperidade sobre a sua vida. Num novo nível de relacionamento lá na sua casa. Num novo nível de relacionamento na sua célula. É por isso que nós vamos fazer o reencontro da aliança. Justamente porque nós cremos que nós vamos nos aliançar para uma explosão. Amém, irmãos? Para um crescimento, para um avanço da obra do reino de Deus. Amém? Precisa crer. Precisa crer, querido. Precisa ser tomado por essa fé. Tomado por essa fé. Oh, Espírito Santo de Deus. Vamos cantar. Vamos declarar que nós vamos romper em fé em nome de Jesus. Feche os seus olhos, querido. Eu quero que você comece a declarar as palavras que Deus tem sobre a sua vida. Eu não posso fazer isso por você. Porque isso é palavra de Deus. O que Deus falou para você?
que Deus te prometeu? O que você consegue enxergar e não duvidar? Se você tem duvidado, se você tem deixado a incredulidade entrar no seu coração, é hora de você se levantar em fé. É hora de você crer na palavra de Deus. É hora de você confessar essa palavra de Deus. É hora de você viver isso em nome do Senhor Jesus. Começa a declarar, querido. Começa a confessar. Começa a chamar a existência em nome de Jesus. Começa a declarar as palavras que Jesus já te deu. Oh Espírito Santo de Deus, nós cremos, ó Pai, nós cremos Espírito Santo de Deus, nós cremos num alargar de fé, nós cremos num crescimento de fé, nós cremos num avanço da Tua obra, nós cremos num avanço, ó Pai, na vida dos meus irmãos, na vida financeira, no relacionamento familiar. Senhor, nós cremos. Vai cantando, irmão, vai cantando, vai cantando. Nós cremos, Espírito Santo, no Teu poder se manifestando. Creia, querido. Começa a proclamar. Começa a crer sem duvidar. Creia. O Espírito de Deus não se abre. Declare isso. Rompendo. Declara isso. Vai jogando fora a dúvida. Vai jogando fora a incredulidade, querido. Abre a sua boca e proclama. Proclama se Deus te chamou para prosperar. Declara isso. É você, é a sua confissão. É a sua confissão de fé. É a sua confissão de não duvidar. Mas de ser aquele que crê e fala no que crê. De ser aquele que toma posse das coisas do reino do Espírito. Creia, creia, oh Espírito Santo de Deus. Oh Espírito de Deus, nós cremos. Proclama. Proclama no seu casamento. Proclama na sua vida financeira. Que a sua empresa vai crescer. Que lá no seu emprego você vai vender como nunca antes. Oh Espírito de Deus.
Espírito Santo. Creia, querido. Quero que você se junte aí a um irmão, você que é homem. Se junta com outro irmão. Você é mulher com outra mulher, amém? Vira de frente para ele. Acende as luzes, por favor. Amém? Quero que você ore agora pela vida desse irmão, dessa irmã. Você vai orar por ele, depois ele vai orar por você. Orar pelo quê? Olha nos olhos desse irmão aí agora e fala para ele, fala, meu irmão, chega de duvidar, meu irmão. Você vai orar por isso. Fala, hoje você vai sair daqui sem dúvida. Hoje você vai sair daqui crendo. Hoje você vai sair daqui com um novo posicionamento de fé. Pergunta aí para esse irmão, em que área que você está precisando dessa fé, meu irmão? Ouve que área que é. Aí você vai orar por ele, depois ele vai orar por você, amém? Faça isso agora em nome de Jesus. Ore pelo seu irmão, depois receba a oração. Ore, impõe as mãos, declara, profetiza. Declara em nome de Jesus. Libera a palavra do trono de Deus. O Espírito Santo. Libera. Libera, Pai. Libera os recursos. Libera casamentos abençoados. Libera multiplicações. Espírito de Deus. Recotoromossori alamas. Nós cremos, Espírito Santo. Nós cremos no teu poder. Nós cremos que nós somos daqueles que creem e falam, daqueles que são da fé, daqueles que são da fé. Oh! Chacatalabacerebeque. Espírito Santo. Declare, declare. Declare isso. Profetiza.